Leitura do livro de Êxodo, capítulos 26, 27 e 28. Êxodo, capítulo 26. Você deve fazer o tabernáculo com 10 panos de linho fino retorcido, linha azul, lã roxa e fio escarlate. Deve fazê-los com querubins bordados. Cada pano terá 28 côvados de comprimento e 4 côvados de largura. Todos os panos devem ser do mesmo tamanho. 5 panos devem ser unidos um ao outro, formando uma série, e os outros 5 panos serão unidos um ao outro, formando outra série. Você fará pequenas alças de linha azul na borda do pano que fica no fim de uma série, e deve fazer o mesmo na borda do pano que fica na extremidade da outra série, onde as duas séries se juntarão. Fará 50 alças num pano e 50 alças na borda do outro pano, de modo que as alças fiquem umas de frente para as outras, onde as duas séries se juntarão. Você deve fazer 50 colchetes de ouro e unir as séries de panos por meio dos colchetes, e o tabernáculo se tornará uma só peça. Você também fará panos de pelo de cabra para servirem de tenda por cima do tabernáculo. Fará 11 panos. Cada pano terá 30 côvados de comprimento e 4 côvados de largura. Os 11 panos serão do mesmo tamanho. Você deve unir 5 desses panos, unir os outros 6 panos e dobrar o 6º pano na parte da frente da tenda. Deve fazer 50 alças na borda do pano que fica na extremidade de uma série, e 50 alças na borda do pano que fica na extremidade de outra série, onde eles se juntarão. Você deve fazer 50 colchetes de cobre e colocar os colchetes nas alças para unir as partes da tenda, e ela se tornará uma só peça. Os panos da tenda terão uma sobra, e a sobra ficará pendendo. Metade do pano que sobrar deve ficar pendendo na parte de trás do tabernáculo, e a parte que sobrar de comprimento dos panos ficará pendendo um côvado de cada lado do tabernáculo, e a servirá para cobri-lo. Você também fará para a tenda uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho, e por cima desta uma cobertura de pele de foca. Você fará para o tabernáculo armações de madeira de acácia, que serão colocadas na posição vertical. Cada armação terá 10 côvados de altura e 1,5 côvado de largura. Em cada armação haverá 2 espigas ligadas uma à outra. É assim que você fará todas as armações do tabernáculo. Deve fazer 20 armações para o lado sul do tabernáculo, voltadas para o sul. Você fará 40 bases de prata com um encaixe, para ficarem debaixo dessas 20 armações. 2 bases com encaixe para as 2 espigas da primeira armação, e 2 bases com encaixe para as 2 espigas de cada uma das sucessivas armações. Para o outro lado do tabernáculo, o lado norte, faça 20 armações e suas 40 bases de prata com encaixe, 2 bases com encaixe para a primeira armação e 2 bases com encaixe para cada uma das sucessivas armações. Para a parte de trás do tabernáculo, a oeste, você fará 6 armações.
e fará 2 armações para servirem como 2 escoras para os cantos, na parte de trás do tabernáculo. Essas armações devem ser formadas por 2 peças, da base ao topo, até a primeira argola. É assim que ambas devem ser feitas, e elas formarão as 2 escoras para os cantos, de modo que haverá 8 armações com suas 16 bases de prata com encaixe. 2 bases com encaixe sobre a primeira armação e 2 bases com encaixe sobre cada uma das sucessivas armações. Você fará travessas de madeira de acácia, 5 para as armações de um lado do tabernáculo, 5 para as armações do outro lado do tabernáculo e 5 para as armações do lado oeste do tabernáculo, a parte de trás. A travessa do meio, que ficará à meia altura das armações, deverá ir de uma extremidade à outra extremidade. Você revestirá de ouro as armações e fará nelas argolas de ouro para onde passarão as travessas, e revestirá de ouro as travessas. Arme o tabernáculo segundo o projeto que lhe foi mostrado no monte. Você deve fazer uma cortina de linho azul, lã roxa, fio escarlate e linho fino retorcido. Ela terá querubins bordados. Pendure-a em 4 colunas de acácia, revestidas de ouro. Os ganchos das colunas devem ser de ouro. As colunas serão fixadas sobre 4 bases de prata com encaixe. Você pendurará a cortina abaixo dos colchetes e levará a arca do testemunho para dentro, atrás da cortina. A cortina separará para vocês o Santo do Santíssimo. Ponha a tampa sob a arca do testemunho no Santíssimo. Você porá a mesa do lado de fora da cortina e o candelabro no lado sul do tabernáculo, em frente à mesa, e porá a mesa no lado norte. Fará para a entrada da tenda uma cortina tecida com linho azul, lã roxa, fio escarlate e linho fino retorcido. Fará para essa cortina 5 colunas de acácia e as revestirá de ouro. Os ganchos das colunas devem ser de ouro, e você fará para elas 5 bases com encaixe de cobre fundido. Êxodo capítulo 27. Você fará o altar de madeira de acácia. O altar deve ser quadrado com 5 côvados de comprimento e 5 côvados de largura, e deve ter 3 côvados de altura. Você fará chifres nos 4 cantos dele. Os chifres serão parte do altar, e você revestirá de cobre o altar. Você fará recipientes para retirar as cinzas, e também fará pás, tigelas, garfos e braseiros. Fará de cobre todos os utensílios do altar. Você fará uma grade para o altar, uma rede de cobre e 4 argolas de cobre na rede, uma em cada um dos 4 cantos. Colocará a rede abaixo da borda do altar, e ela deve ficar à meia altura do altar. Você fará varais de madeira de acácia para o altar e os revestirá de cobre. Os varais serão introduzidos nas argolas, de modo que os varais fiquem nos 2 lados do altar quando este for carregado. Você fará o altar oco de tábuas. Deve ser feito assim como ele lhe mostrou no monte. Você fará o pátio do tabernáculo. No lado sul, voltado para o sul, o pátio terá um cortinado de linho fino retorcido, com 100 côvados de extensão desse lado.
haverá 20 colunas e 20 bases de cobre com encaixe. Os ganchos das colunas e suas peças de conexão serão de prata. O lado norte também terá um cortinado, com 100 côvados de extensão, e terá 20 colunas e 20 bases de cobre com encaixe, e ganchos e peças de conexão de prata para as colunas. No lado oeste deve haver um cortinado para os 50 côvados de largura do pátio, com 10 colunas e 10 bases com encaixe. A largura do pátio do lado leste, o lado da nascente, será de 50 côvados. De um lado da entrada haverá um cortinado de 15 côvados, com 3 colunas e 3 bases com encaixe. E do outro lado da entrada haverá um cortinado de 15 côvados, com 3 colunas e 3 bases com encaixe. A entrada do pátio deve ter uma cortina de 20 côvados de extensão, tecida com linha azul, lã roxa, fio escarlate e linho fino retorcido, e deve ter 4 colunas com 4 bases com encaixe. Todas as colunas ao redor do pátio terão peças de conexão de prata e ganchos de prata, mas as suas bases com encaixe serão de cobre. O pátio deve ter 100 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 5 côvados de altura. Será feito de linho fino retorcido, e as suas bases com encaixe devem ser de cobre. Todos os utensílios e objetos usados no serviço do tabernáculo, bem como suas estacas de fixação e todas as estacas de fixação do pátio, devem ser de cobre. Você deve ordenar aos israelitas que lhe tragam azeite de oliva puro para a iluminação, a fim de manter as lâmpadas sempre acesas, na tenda de reunião, do lado de fora da cortina que está junto ao testemunho. Arão e seus filhos providenciarão que as lâmpadas fiquem acesas diante de Jeová, desde o anoitecer até a manhã seguinte. Esse é um decreto permanente a ser cumprido pelos israelitas por todas as suas gerações. Êxodo capítulo 28. Você deve chamar dentre os israelitas seu irmão Arão, junto com os filhos dele, para que ele sirva como sacerdote para mim. Chame Arão e os filhos dele, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Você deve fazer vestes sagradas para seu irmão Arão, para lhe dar glória e beleza. E diga a todas as pessoas habilidosas, a quem enchi com o espírito de sabedoria, que façam as vestes para a santificação de Arão, a fim de que ele sirva como sacerdote para mim. Estas são as vestes que farão um peitoral, um éfode, uma túnica sem mangas, uma veste comprida enxadrezada, um turbante e uma faixa. Farão essas vestes sagradas para seu irmão Arão e para os filhos dele, a fim de que ele sirva como sacerdote para mim. Os trabalhadores habilidosos usarão o ouro, a linha azul, a lã roxa, o fio escarlate e o linho fino. Devem fazer o éfode com ouro, linha azul, lã roxa, fio escarlate e linho fino retorcido, e ele deve ser bordado. Deve ter 2 tiras presas que passem pelos ombros, que o unirão nas suas 2 extremidades. O cinto bordado que fica preso ao éfode e serve para mantê-lo no lugar, deve ser feito com os mesmos materiais: o ouro, linha azul, lã roxa, fio escarlate e linho fino retorcido. Você deve pegar 2 pedras de ônix
e gravar nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 nomes numa pedra e os 6 nomes restantes na outra pedra, por ordem de nascimento. Um lapidador gravará os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras, assim como se grava um selo. Depois, você deve mandar colocá-las em engastes de ouro. Você deve pôr as 2 pedras nas tiras do éfode que passam pelos ombros, como pedras memoriais para os filhos de Israel. E Arão levará seus nomes perante Jeová sobre os ombros, como recordação. Você deve fazer engastes de ouro e 2 correntinhas de ouro puro torcidas em forma de cordões, e deve prender nos engastes as correntinhas torcidas. Você deve mandar um bordador fazer o peitoral do julgamento. O peitoral deve ser feito como o éfode, com ouro, linha azul, lã roxa, fio escarlate e linho fino retorcido. Quando dobrado, ele formará um quadrado de 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura. Você deve colocar nele pedras engastadas, 4 fileiras de pedras. A primeira fileira será de rubi, topázio e esmeralda. A segunda fileira será de turquesa, safira e jaspe. A terceira fileira será de pedra de leixem, ágata e ametista. A quarta fileira será de crisólito, ônix e jade. Todas essas pedras devem ser colocadas em engastes de ouro. As pedras corresponderão aos nomes dos 12 filhos de Israel. Cada uma delas deve ser gravada como se grava um selo, cada nome representando uma das 12 tribos. Você deve fazer para o peitoral correntinhas entrelaçadas de ouro puro, em forma de cordões. Deve fazer 2 argolas de ouro para o peitoral e colocar as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E deve passar os 2 cordões de ouro pelas 2 argolas nas extremidades do peitoral. Você passará as pontas dos 2 cordões pelos 2 engastes e os prenderá nos ombros, nas tiras do éfode, na parte da frente dele. Você deve fazer 2 argolas de ouro e colocá-las nas 2 extremidades do peitoral, na parte de dentro do lado voltado para o éfode. E deve fazer mais 2 argolas de ouro e colocá-las na parte externa do éfode, abaixo das 2 tiras que passam pelos ombros, perto do ponto de junção, acima do cinto bordado do éfode. Para manter o peitoral no lugar, deve-se amarrar as argolas do peitoral às argolas do éfode com um cordão azul. Isso fará com que o peitoral fique no lugar, sobre o éfode, acima do cinto bordado. Quando entrar no santo, Arão deve levar os nomes dos filhos de Israel no peitoral do julgamento, sobre o seu coração, como recordação perante Jeová. Você porá dentro do peitoral do julgamento o Urim e o Tumim, e eles ficarão sobre o coração de Arão quando ele entrar na presença de Jeová. Assim, Arão sempre levará diante de Jeová esses instrumentos que servirão para realizar os julgamentos dos israelitas. Você deve fazer a túnica sem mangas do éfode inteiramente de linha azul. Haverá uma abertura na parte superior dela no meio. Ao redor da abertura deve haver um acabamento feito por um tecelão. Será como a abertura de uma cota de malha, para que não se rasgue. Você deve fazer romãs com linha azul, lã roxa e fio escarlate em toda a volta da barra, intercaladas com sino de ouro. Deve alternar um sino de ouro com uma romã,
um sino de ouro com uma romã, em volta de toda a barra da túnica sem mangas. Arão a vestirá para realizar o serviço sacerdotal, e o som dos sinos será ouvido quando ele entrar no santuário perante Jeová, e quando sair dele, para que ele não morra. Você deve fazer uma lâmina brilhante de ouro puro, e como se grava um selo, gravar nela: a santidade pertence a Jeová. Prenda-a ao turbante com um cordão azul. A lâmina deve ficar na parte da frente do turbante. Ela ficará na testa de Arão, e Arão será responsável caso alguém cometa um erro contra as coisas sagradas que os israelitas santificam quando as oferecem como dádivas sagradas. Ela ficará sempre na testa de Arão, para que eles obtenham aprovação perante Jeová. Você deve tecer a veste comprida enxadrezada de linho fino, fazendo um turbante de linho fino e tecer uma faixa. Também fará vestes compridas, faixas e coberturas para a cabeça dos filhos de Arão, para lhes dar glória e beleza. Você vestirá seu irmão Arão e os filhos dele, e deve ungí-los, ordená-los e santificá-los, e eles servirão como sacerdotes para mim. Faça também calções de linho para lhes cobrir a nudez. Eles devem ir dos quadris até as coxas. Arão e seus filhos os usarão quando entrarem na tenda de reunião, ou quando se aproximarem do altar para servir no lugar santo, para que não se tornem culpados e morram. Esse é um decreto permanente para ele e para a descendência dele.